Fala galera, tudo bem com vocês? Professor André Luiz aqui falando e vamos resolver mais uma questão sobre calorimetria. Seguinte, um recipiente de capacidade térmica 50 calorias por grau Celsius contém 200 gramas de água a 40 graus Celsius. Introduz-se no recipiente 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Admitindo-se que não há troca de calor com o ambiente, a temperatura final de equilíbrio vai ser. Ok, então ele quer descobrir a temperatura final de equilíbrio, né? Então, se ele quer descobrir a temperatura final de equilíbrio, automaticamente o que é que a gente já tem que pensar nessa equaçãozinha aqui, né? Ó, o somatório da quantidade de calor recebida mais o somatório da quantidade de calor cedido, isso aqui tem que ser exatamente igual a quanto? A zero, não é isso? Então, pensem comigo, eu tenho um recipiente e água, certo? Então, eles estão a 20 graus Celsius. Só que ele deu um dado aqui muito importante aqui do recipiente. Ó. Ele falou que o recipiente possui uma capacidade térmica de 50 calorias por grau Celsius. Então, o que é capacidade térmica mesmo? Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Logo, a quantidade de calor vai ser a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Não é isso? Coloco aqui se eu fizer meio pelos extremos, eu vou ter isso aqui, que a quantidade de calor sempre vai ser a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Só que ele já disse que a capacidade térmica do recipiente é quanto? 50 calorias por grau Celsius. Então, já podemos descobrir a quantidade de calor de quem? Do recipiente, né? Então, a quantidade de calor do recipiente, que eu vou colocar um Rzinho aqui, tá? Que R é igual a 50 vezes a minha variação de temperatura. Então, vamos deixar esse dadozinho aqui, ó, guardado, né? Porque lá na frente ele vai ser útil para a gente. Então, vamos analisar agora o seguinte. Nós temos aqui, ó, somatório da quantidade de calor recebido e somatório da quantidade de calor cedido. Primeiro, eu preciso analisar quem vai receber e quem vai ceder, não é isso? Então, vai ter fluxo de calor sempre da maior temperatura para a menor temperatura, né? Então, o fluxo de calor vai espontaneamente do maior para o menor. Logo, sempre aquele que vai ter a maior temperatura, o que é que ele vai fazer? Ceder energia. Aquele que tem menor temperatura vai receber energia. Então, pensa comigo. A água e o recipiente, eles estão, ó, a 40 graus Celsius. Já o gelo está a 100 que eu introduzi, né? Então, quem é que vai ceder energia? Tanto a água quanto o recipiente, porque ambos estão a 40 graus Celsius. Então, quem vai ceder? Nós temos a nossa água e o recipiente. Quem vai receber essa energia? Vai ser o gelo, não é não? Então, já temos aqui identificado quem vai receber e quem vai ceder, né? Logo, agora, eu vou montar a minha equação. Então, o calor recebido pelo gelo, né? Como é que eu represento esse calor? Pensa comigo. O gelo, ele está a quanto? A 0 graus Celsius, não é isso? Então, exatamente na temperatura de fusão. Então, ele está em transição, ou seja, ele está em mudança de fase. Então, esse calor que eu vou representar aí é o calor latente, ok? O calor latente do gelo é representado por a massa do gelo vezes o Lzinho dele, né? Que é o calor latente de fusão do gelo. Então, o L do gelo. Ok? Então, massa vezes o L. Mais. Agora, pensa comigo aqui. Depois que eu aquecer esse gelo, essa massa de gelo aqui, ela vai virar o quê? Líquido, porque eu estou passando ela do sólido para o líquido, não é isso? Então, eu já disse que eu tenho quanto de gelo aqui? 50 gramas de gelo. Isso aqui está no estado aqui ainda sólido, né? Mas ele está saindo de sólido para líquido. Depois que ele vira líquido, vai ser 50 gramas, não é isso? Então, essas 50 gramas de gelo vai se transformar em 50 gramas de líquido. E ela vai continuar aquecendo, né? Então, como é que eu represento essas 50 gramas agora só no estado líquido? Então, ela só vai aquecer, né? Não vai mudar mais a fase, vai ficar líquida. Então, vai ser a massa da água líquida, né?
vezes o coeficiente, né? Ou seja, o meu calor específico da água, quando no estado líquido, vezes a variação de temperatura. Então, essa foi a análise só para o gelo, não é isso? Mas, aí o somatório da quantidade de calor que vai ser cedido, né? Então, nós já temos a água que já tinha no recipiente, ok? E o do recipiente, que vai ceder, né? Então, como é calcular a quantidade de calor do recipiente? A gente já viu aqui, ó, que como ele já tinha dado a capacidade térmica do recipiente, a gente já tinha visto aqui na frente, ó, que a quantidade de calor do recipiente vai ser o quê? 50 vezes a variação de temperatura. Então, é só substituir aqui, né? Ó, a quantidade de calor do recipiente vai ser 50 vezes a minha variação de temperatura. Mas, agora o da água que já estava no recipiente, não é isso? Então, vai ser a massa, eu vou colocar MA aqui, para não confundir com esse H2O que eu botei H2OL, tá? Então, vai ser a massa da água que já estava no recipiente, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Então, isso aqui vai ser exatamente igual a quanto? A zero. Então, vamos lá, vamos substituir os meus dados. Quem é a massa do meu gelo? 50 gramas. Quem é o calor latente do gelo? 80, né? Que foram os dados aqui na questão. Então, quem vai ser, depois que eu derreter esse gelo, ele vai virar líquido, né? Então, quem vai ser a massa vai continuar sendo quanto? 50, né? Só que agora é o calor específico da água em que estado? Líquido, que é 1. Vezes a variação de temperatura. Pensa comigo. Quando ela era gelo, ela estava a 0 graus Celsius. E ela vai chegar na temperatura final, que é justamente o que eu quero descobrir, que é a temperatura de equilíbrio. Então, vai ser temperatura final menos 0, que é a temperatura inicial, mais 50 vezes. Aqui é do meu recipiente. O meu recipiente inicialmente estava a 40 graus Celsius, que a questão falou. E a temperatura final é o que eu quero descobrir, porque é a minha temperatura de equilíbrio. Então, a minha temperatura final menos 40. Mais, quem vai ser a massa da água? Ele falou que nós temos 200 gramas de água, não é isso? Então, vai ser 200 vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final menos 40, né? Porque a questão afirmou que a mesma do recipiente é a da água. A temperatura inicial era 40 e a final é o que eu quero descobrir. Então, isso aqui tem que ser igual a quanto? A 0. Então, o que é que eu vou fazer agora? Só resolver, não é isso? Então, vai ficar 50 vezes 80, que vai dar 4.000, mais 50 vezes 1, 50. 50 vezes θF vai ficar 50 vezes θF. Logo, mais 50 vezes θF vai ficar 50 θF. Menos 50 vezes 40, isso aqui vai dar 2.000. Mais 200 vezes 1, 200. 200 vezes θF, depois 200 vezes menos 40. Então, vai ficar mais 200 vezes θF menos 200 vezes menos 40, né? Então, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai ser exatamente menos 8.000. Isso aqui tudo igual a 0, não é isso? Então, vamos juntar todo mundo que é θF aqui, né? Para mim saber quantos θF eu vou ter. 50 θF mais 50 θF, 100 θF, mais 200 θF. Então, ao todo, eu vou ter 300 θF, né? 300 vezes a temperatura final. Aí eu tenho aqui 4.000 menos 2.000, que vai ser 2.000, né? E vai ficar o quê? 2.000 menos 8.000. Então, vai ficar menos 6.000. Isso aqui é igual a 0. Então, vai ficar 300 vezes θF igual a 6.000. Logo, o meu θF vai ser 6.000 dividido por 300, né? Então, isso aqui vai dar quanto? O meu θF vai ser exatamente 20 graus Celsius. Então, qual vai ser a minha alternativa correta? A minha, então, temperatura final de equilíbrio vai ser a letra B, 20 graus Celsius. Nos vemos no próximo vídeo.